Aqui no índice, no dia anterior, a gente terminou o dia com esse movimento lá bem climático, que foi comentado ontem. E aí o dia abre aqui nessa região, então aqui para mim não tinha nada o que ser feito, não somente em relação ao price action, aqui as barras, porque primeiro que isso aqui é lateral, então você deveria operar ordem limitada, operar com uma lateralidade se você fosse operar devido à média que está cortando o preço. Mas é porque tinha realmente o payroll aqui nessa região, acho que foi essa barra aqui, o payroll. Então eu prefiro esperar aí o payroll passar para depois começar a procurar algum padrão, ou procurar alguma operação. Então a barra aqui do payroll, ela foi uma barra forte em algum momento de venda, mas quando fechou, a gente já percebeu que ela não fechou legal, veio aqui, falhou mais uma vez o fundo. Então o mercado soltava barronas grandes de venda e falhava o fundo. E aqui veio aqui falhar pela terceira vez. Então você não vende mínimas de jeito nenhum, pelo menos isso. E se você quer, por exemplo, tentar comprar o edge, devido ao preço aqui está criando uma wedge, em uma espécie aqui de três movimentos aqui de impulso para baixo, é até aceitável. Eu não gosto assim dessa primeira entrada devido a esses topos aqui. Então, para mim a probabilidade é baixa que passe direto. Eu preferiria pegar aqui se eu fosse comprar. Então, devido a esses topos aqui, eu fiz um scalpzinho na venda, então vendi aqui alto nessa barra aqui. E aí, é claro que nesse caso o scalp não funcionou, nem sempre funciona. Então, nesse caso aqui, eu estopei aqui já na formação já dessa barra. Não gostei da abertura dela, da continuidade, da força com que ela se formava. Então, eu estopei antes mesmo do meu stop, que seria aqui acima, né? Porque fez sentido estopar antes. E também porque a média aqui nesse momento para mim não era muito importante. Eu também percebi que o pessoal que fez operação na WED aqui ou mesmo aqui estava conseguindo um bom resultado. Então, os compradores estavam fortes, poderiam levar assim um pouco mais para cima para completar os alvos devido a essa facilidade com que o preço andava na direção aqui da alta. Então, aqui eu saio da frente e aí deixo o preço andar. Você não deve agora mais procurar entrar na frente desse preço. A gente até comentou de manhã sobre possíveis fades aqui nessa barra, que eles não existiam, ou caso alguém fizesse, ele acabaria que seria muito agressivo devido a isso aqui. Não opera contra esse tipo aqui de comportamento. Fade é fade de uma barra exagerada em contexto favorável, não de um comportamento assim com continuidade. Então seria melhor não fazer nada aqui, e não vender pelo menos essa barra, né? E aí comprar resistências, você já sabe o risco. Aqui nessa linha azul pontilhada foi marcado a máxima do dia anterior, inclusive uma região de bastante rejeição. E aí essa máxima aqui você poderia muito bem monitorar para você observar se quando o preço viesse acima, iriam entrar vendedores ou compradores. Aí daria para ter uma noção aqui da urgência. E aqui deu para ver que entraram vendedores. Mas antes disso acontecer, o preço vai lá e rompe a barra mais forte aqui do dia. Ele rompe a máxima dessa barra. Com essa primeira barra já passa direto e o preço consegue se manter acima. Então, isso aqui é algo que a gente monitorou em tempo real, barra a barra aqui, vendo se as barras iriam conseguir invadir ou não. Acabou que não conseguiram, até conseguiu invadir aqui duas vezes, mas não conseguia fechar barras dentro. Então, isso aqui para mim é a falha da falha. Então, falha da falha automaticamente é um pullback. E aí aqui você tem uma operação de compra. Eu comprei essa barra aqui. É uma compra até que bem tranquilo, porque a próxima barra deu uma boa continuidade. Então, deu uma parcial no 1 para 1. E o motivo dessa parcial, diante de tanta força assim, eu nem faria parcial. Um pullback tão raso assim, prefiro buscar alvos maiores. Nesse caso aqui em específico, eu fiz a parcial porque o contexto me dizia que aqui você tinha uma região muito forte de defesas. Não existe saber se vai entrar defesa ou não, mas você sabe da probabilidade disso acontecer. E você também sabe do comportamento do mercado no dia. A gente comentou lá de manhã, isso aqui não passa assim em vão. Esses tipos de base aqui não passam em vão. Então, quando o mercado vem aqui para cima desenvolver uma tendência de alta, esses vendedores aqui eles nem todos saíram ainda. Tende muito provavelmente a ter alguma tentativa de defesa ou alguma correção aqui nas máximas devido ao preço ter chegado lá tão rápido assim.
somente teve isso aqui no meio do caminho, então isso aqui não é suficiente. Normalmente tem mais defesas. E aí então isso levava a uma possibilidade de uma parcial, pelo menos de 1 para 1 aqui dessa barra. E aí realmente deu a parcial, o preço foi acima da máxima, onde que eu fiquei aqui monitorando, e acima da máxima não entrou nada de compras, entrou somente vendas, o preço foi lá, falhou e já desce bem rápido aqui. Então nessa barra aqui eu já coloquei meu stop abaixo dessa barra aqui, e ele me tirou aqui na próxima. O comportamento dessa barra realmente mostrou que ia tirar. Eu comentei isso enquanto estava acontecendo. Essa barra, porque essa barra abre aqui e vai para cima. E aí ela vai para cima e depois ela reverte e vira para queda. Ou seja, ela na formação da barra ela já mostrou que fez um pullback. Fez um pullback próximo do topo e veio para baixo. Então se fez pullback e está descendo, tende a perder um fundo ou testar um fundo, e fundo de barra é aqui. Então ele deveria tirar aí quem resolveu proteger aqui abaixo de barra. E quem resolveu proteger aqui abaixo tinha um pouquinho mais de probabilidade de conseguir segurar a operação. Mas devido a esse comportamento aqui de pullback, de give up aqui, dificilmente você conseguiria evitar aqui um stop, porque mesmo que o preço segurasse aqui nessa região, nesse momento aqui você não sabia se o preço ia segurar ou não, mas mesmo que ele segurasse nessa região, ele poderia ir lá embaixo, violar essa região aqui, mesmo que em falso, e depois voltar. Então, alto aqui, se você vai operar ainda na compra devido à força, aí você deveria já começar a ajustar a mão, né, para não entrar tão grande assim, tão alto assim, depois que já deu um alvo e que o preço já foi, já testou o topo, já falhou o topo e está voltando. Então é claro que aqui acima desses topos aqui, nessa região ainda, e também na região da primeira compra, a gente tinha assim, essa barra aqui de sinal, poderia ser um M2B, não é uma grande barra, é uma barra lateral, mas é um padrão aceitável para quem quer operar tendência. Mas você já sabe agora das coisas que eu falei, desse contexto, então você sabe que a compra aqui ela já não é mais um negócio tão assim provável. Você ainda vai estar operando aqui a favor da última força do mercado, mas não é mais tão provável assim. Então só talvez ter que ajustar a mão ou pelo menos não ficar criando falsa expectativa de querer alavancar aqui num trade como esse, porque provavelmente ele tem menor probabilidade, inclusive, do que esse trade aqui. Esse trade aqui eu já acho bem melhor do que esse trade aqui. Mas esse trade aqui eu também fiz com a mão reduzida, mas aí nesse caso aqui, eu ia estopar aqui abaixo, mas eu estopei aqui pelo meio, e o motivo nem foi a barra, que foi um motivo técnico mesmo, então caiu minha internet, aí eu entrei pelo celular, só fiz login lá e estopei em qualquer lugar aqui, só para não ficar posicionado. E aí, mas esse trade aqui teria dado stop de qualquer forma aqui abaixo. Então esse trade aqui não teria dado certo. E aí depois aqui o mercado acelerou. Então aqui já fica muito difícil. Você não sai vendendo essas barras aqui, não faz sentido nenhum. Porque agora você já está observando isso aqui. Então você tem aqui uma certa queda. Tem aqui um big up em duas pernas, second leg trap. E aí você tem um big down aqui, poderia contar em duas pernas também. E aí aqui chegando baixo, eu até considerava tentar alguns scalps aqui nessa barra para tentar pegar um movimento para baixo, caso ele confirmasse aqui. O problema é que ele fechou só uma barra abaixo, e aí até que ainda seria aceitável tentar algum scalp para quem queria pegar um scalp, por exemplo, na venda, vendendo aqui assim, e tentar sair no fundo, né? Acabou que quem fez isso, por um momento o preço até veio aqui assim, ó, mas provavelmente ele não pegou as saídas de quem queria sair aqui nas barras ou aqui na mínima. E aí voltou e aí teria que stopar. Se alguém faz um stop na mínima de um range lateral assim, tem que stopar. Até porque anteriormente a gente já sabia também que você tinha aqui uma primeira violação dessa mínima, e o preço já deixou isso aqui, né? Já deixou essa barra, que, que é uma barra aqui de falha. Então ele vem aqui depois bem mais forte, mas não consegue dar continuidade. E essa barra aqui, ela já mostra que estaria difícil. E aí quando vem aqui acima realmente confirma. É, eu nesse caso aqui, eu gosto de pegar segundas entradas aqui mais claras nesse tipo de fundo. Caso eu vá operar aqui o Big Up, Big Down, então é lateralidade, então pode ser que vá lá testar o topo novamente, sem problemas. Aí nesse caso, por exemplo, se você contar isso aqui como H1, você pode contar isso aqui como H2 e seria entrada, né? Mas no caso aí vai muito se você opera isso sempre ou não.
Eu não gosto assim desse tipo aqui de barra para sinal, e até porque essa barra não tinha sido rompida. E essa barra aqui eu também não gosto para sinal, porque é doji. Se eu fosse pegar aqui, realmente eu pegaria nessa barra aqui. Mas aí eu já achei um pouco alto. Aí eu acho que dá para pegar ainda, para levar lá no topo, não pegar para sair aqui, pegar para levar lá no topo e aí só que para escalar, né? Então aí você tem que gerenciar a tua mão, você tem que entrar com uma parte da mão e não escalar nunca, colocar o stop aqui embaixo, ou entrar com uma parte da mão planejando, talvez comprar mais aqui abaixo se fizer um fundo duplo mais claro. Vai da forma que você gerencia, porque cai naquela história de que se você quer comprar e o sinal que você opera só veio aqui, o stop ficou muito caro, então você diminui a mão. Se você comprar dois contratos, compra um. Aí diminui a mão e consegue deixar o mesmo stop, mas o alvo tem que ser compatível, né? E aí aqui daria até porque o alvo é do Big Up e Big Down, faz sentido. Mas nesse caso aqui provavelmente teria sido estopado ou teria desistido aqui no 0 a 0 no meio desse range lateral, que aqui inclusive eu ainda considerava muito uma segunda perna, até porque isso aqui sobe muito forte, né? E aí, quando o preço quebra aqui, ele vem fazer a correção, testando esse gap aqui por cima, e poderia muito bem fazer uma segunda perna. Então aqui até é aceitável uma entrada, mas para mim essa entrada aqui, a premissa dela, para quem fosse fazer, eu até comentei lá, seria estopar aqui, por exemplo, porque você entra nisso aqui para você pegar o topo e para pegar uma segunda perna aqui que leva até o topo, por exemplo. Então a correção da lateralidade, a primeira correção você já tem aqui. Se o seu preço vem abaixo dessa correção, para mim não deveria mais aceitar o preço passar abaixo dessa correção. Então aqui nesse caso, alguém comprou, teria que estopar, né? E quando você estopa aqui, claro que você estopa e você vai ver o preço fazendo meio que umas barrinhas aqui desse sinal. Se estopou, o preço vem fazendo meio que um fundo duplo, e aí você imagina, ó, nossa, agora vai para cima, eu fiquei de fora. Para mim aqui não tem mais entrada. Estopou uma vez, não tem mais entrada. E um dos motivos é primeiro que o preço está lateral, depois aqui ele não está conseguindo mais testar a máxima da lateralidade. Muito mais importante que tudo isso, não conseguiu nunca fechar um gap que deixou lá em cima, então isso é um sinal muito ruim para quem está buscando compras. Outro sinal, ele já violou aqui abaixo uma vez. Outro sinal, está lateral na média móvel. Cuidado, que isso aqui pode ficar aqui por horas. E além de tudo, está no meio da lateralidade maior. Você tem uma lateralidade aqui maior no início do dia. Isso aqui. E aqui você está no meio da lateralidade maior, criando outra lateralidade. Então, se você já estopou aqui uma vez, eu preferiria ficar de fora, né? E aí aqui um outro negócio que você tem aqui também é essa linha que agora você pode desenhar a partir daqui. Você tem essa linha, vai tocando aqui as máximas, o preço sente, toca, renova aqui o desenho, toca essa máxima que ele sente e vem tocar aqui mais uma vez, que é o meio dessa região. Eu também não venderia aqui, apesar disso tudo. Eu não compraria, mas eu também não venderia. Ele vem realmente e rompe aqui abaixo. Então, quando rompe abaixo, você tem esse contexto. Agora o preço rompeu essa região e vem aqui abaixo. Né? Eu, por exemplo, não vendo essas barras aqui esticando assim, levando para o fundo mais uma vez. Eu estaria operando uma lateralidade e estaria vendendo baixo na lateralidade. Mesmo com o gap aberto aqui, esse gap pode ser fechado até que o fundo não seja rompido com decisão. Esse fundo aqui precisa ser rompido, porque isso aqui é a lateralidade. Não importa se aqui agora está forte, você está chegando baixo na lateralidade. Aqui ainda pode entrar um novo fundo duplo e te jogar lá para cima. Então você precisa esperar o mercado realmente romper. E aí isso aqui não mostra força suficiente, talvez para levar para cima. Se você entra aqui por qualquer motivo, provavelmente você vai ter que stopar abaixo dessa mínima aqui, é um stop mais seguro. E aí aqui nesse caso tem que realmente stopar e esperar novos trades. Talvez possíveis trades seriam nessa wedge aqui, nessa nova wedge que é onde o preço tocou aqui. Mas no meu caso, quando o preço faz essa correção aqui rasa, eu não estava operando aqui de tarde, mas e aqui um TTR, provavelmente eu imaginaria vendas nessa barrinha aqui. E eu acharia muito aceitável, inclusive, fazer uma venda aqui. E se eu fizesse essa venda, inclusive, esse que seria o comportamento. Então, o preço rompe aqui abaixo dessa região. Não consegue testar aqui o ponto de rompimento. Faz esse pullbackzinho raso e aí deixa essa barrinha de sinal. Você entra nela, caso você estivesse operando, né? E se eu entro nessa barra, com certeza eu zero todo o trade no 0 a 0. Quando essa barra aqui rejeita o fundo, isso aqui é um sinal para cair fora da operação.
porque pode ser que a WED agora está realmente funcionando, criou uma falha aqui de TTR bem no ponto da WED e não e cancelou a possível continuidade dessa barra de sinal. Então aqui é trade para ficar de fora ou para pegar na compra, correndo aqui um risco baixo para tentar participar da WED, que o mercado pode vir aqui acima ou pode pelo menos fechar os últimos gaps aqui abertos, ou até mesmo fechar outros gaps lá para cima. E para mim um dos pontos para você vender aqui é isso que agora o preço fez alguns impulsos para baixo e deixou algumas vezes gaps abertos, não foi uma vez somente. E aqui, inclusive, não conseguiu fechar tudo isso aqui. Aí, claro, quando ele cria a falha aqui e volta, aí sim. Aí depois disso aí eu poderia fechar até todos aqui, talvez no dia. Mas quando faz isso aqui, tão tarde assim no dia, fica mais difícil pegar. Daria até para tentar aqui, quando cria a falha, né? Entrar na compra. Mas devido à continuidade que provavelmente não te daria grandes alvos aí, porque isso aqui é trade para swing. Operar uma wedge assim desse tamanho aqui, operar uma wedge desse tamanho aqui é um trade se você compra aqui para levar um pouquinho mais, né? Então você vai querer levar pelo menos aqui no meio desse range aqui, isso aí é o mínimo, né? Levar aqui no meio, ou no topos anteriores aqui, fazendo talvez algumas parciais no caminho, mas não foi. E aí você tem sinal que não foi, que provavelmente não vai ir. Primeiro, quando o preço começa assim a ficar fraquinho, solta essas barrinhas aqui com doji. Isso aqui normalmente não leva a nada aí, final de dia ainda. Então é complicado ficar posicionado depois disso aqui. Aí você vê isso aqui. Então se você ainda está posicionado, você já fica ligado porque agora a média móvel, final do dia, barrinhas fraquinhas para todo lado. E aí você corta a média móvel para cima aqui também. Aqui não tem sinal de compra. Aqui também não, porque aqui para mim o preço começa a cortar a média móvel igual aqui. Aqui, se eu estou operando aqui, eu já considero parado operar, devido à complexidade. E aqui é a mesma coisa, ainda mais no final do dia. Aqui não existe mais operações. Qualquer trade posicionado aí, seja na venda ou na compra, para mim deveria sair aí da operação, desistir do trade nesse horário aqui. Mais ou menos isso aí que conseguiria ver hoje aí no índice, usando leitura aí de price action.